Olá, bem-vindo ao canal FIFácil, quem fala é Diogo. Agora, antes de a gente estar mais um FIFácil Entrevista, eu tenho o prazer aqui de conversar com o Arthur Caneiro da Axis, para a gente conversar um pouquinho dos fundos da casa. O Axis 11, o AGRX 11 e o EXIF 11. Bom, tem 3 fundos, todos de crédito. Eu acho que também um dos que a gente vai falar um pouquinho mais é do imobiliário, Axis 11. Bom, vocês são uma casa que tem um foco bastante em crédito. Fala um pouquinho, eu acho que já é a terceira vez que vem no canal, acho que todo mundo já conhece vocês, mas é sempre bom fazer aquela introdução para quem está chegando agora. Excelente, Diogo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre bom falar com o seu público, explicar um pouquinho sobre a estratégia, falar da perspectiva de cada uma das classes de fundos aqui que a gente aloca. Como você bem mencionou, tudo voltado para o crédito. A gente é uma casa focada nisso. Boa parte do time veio proveniente de mesa proprietária de banco. Depois a gente construiu um time internamente, já uma história de 8 anos aqui dentro da Axis. Então tem um grupo grande de pratas da casa que já viraram até sócios aqui da empresa, time bastante dedicado a isso. Dentro de crédito, a gente atua em todas as frentes, a gente tem uma área de DCM, que estrutura as operações diretamente, a gente busca as oportunidades, entende o empreendedor, pensa numa solução que atenda a ele e que tenha um arcabouço de estrutura, de garantia, que seja adequado para os nossos investidores. Essa operação pode ser alocada dentro dos próprios fundos da casa ou vendida a mercado. A gente tem dentro do grupo também toda uma parte de gestão, que inclui uma série de fundos, todos voltados para crédito, inclusive os 3 listados que você mencionou. Então, o AGRX 11 focado no agro, o Axis 11 no setor imobiliário e o EXIF em infraestrutura. E a gente tem, mais recentemente, acho que na última vez que a gente conversou, a gente não tinha ainda começado essa área, a securitizadora, que nos ajuda no acompanhamento das operações, então o CRI, o CRA, ou eventualmente fazer uma debênture securitizada. A gente tem essa liberdade de construir isso de forma bastante rápida, ativa, com as necessidades que surgem aqui na estruturação, então de uma forma mais flexível. E ao longo do acompanhamento da operação, a gente tem esse termômetro muito de perto. Então, a securitizadora geralmente é a interface que fala todo dia com o empresário e reporta isso para a gestão. Então, a gente está com isso bem perto, tendo esse termômetro, esse pulso de como anda a vida do empresário. Foi uma decisão estratégica que a gente tomou no final do ano passado. Eu acho que hoje está bastante claro da importância dessa decisão internamente, né? Eu acho que ocorreram eventos importantes com grandes securitizadoras, mostrando que era um mercado que talvez não prestasse o serviço tão adequado como boa parte dos gestores demandava, e a gente conseguiu ajustar isso internamente com excelência com a chegada da Marina aqui. É legal. E hoje em dia vocês classificam o Axis 11 em que nível de risco? Acho que para começar, eu acho que nível de risco é um ponto interessante ali no mercado. Vocês são um fundo que tem perto, frente aos outros, você tem um nível de deságio baixo, né? Então, o que se atribui a isso? Eu acho que esses 2 pontos eu acho que são interessantes a gente comentar. Perfeito. É uma ampla discussão sobre como classificar o risco. Então, tem uma coisa que é consenso, que é o high grade. Então, o high grade são aquelas operações tipicamente de mercado de capitais pré desse crescimento recente do mercado. Então, operações de empresas quase que clean, que são listadas em bolsas, muito grandes, com risco de crédito muito baixo. Esse risco corporativo tão bom e esse emissor tão recorrente que os spreads são muito baixos. Não é nisso que a gente foca, não é aqui que a gente consegue agregar expertise e tecnologia para os investidores. Essas operações muitas vezes são investidas diretamente via plataforma e tem uma taxa de retorno muito próxima ao CDI ali. E tem o que a gente chama de high yield, que isso também é um espectro bem amplo, mas a gente vivenciou algumas operações dentro do âmbito de high yield com fundos que foram bastante arrojados em suas alocações. Então, são alocações que têm pouca garantia ou pouco equity, ou que entraram em pró-soluto de uma forma muito importante, com maior risco, ou que entraram em operações de multipropriedades e que tiveram desfechos que não foram muito positivos. E tem um meio que é muito grande, né? E a gente se classifica dentro desse meio. A gente coloca aqui o fundo como um mid-yield.
eu estou nem num extremo de coisa excessivamente high grade, nem no outro extremo de coisa que estão excessivamente arriscada. Dentro do mid yield, a gente tem crescido muito em incorporação. O que a gente vislumbrou aqui? A queda importante no volume da poupança fez com que a fonte de recursos que ia para o plano empresário ficasse mais escassa. E muitas das incorporadoras que estavam acostumadas a pegar operações em TR+, porque tem risco de crédito suficiente para poder pegar aquele recurso, passaram a não ter essa disponibilidade, precisaram acessar ou bancos ou mercado de capitais. E esses bancos que acessavam linhas de funding via LCI, ou seja, o cara já capta em CDI+, ofertavam uma operação com taxa de CDI mais 3, CDI mais 4, que são taxas muito compatíveis com o que a gente consegue absorver dentro do mercado de capitais. Então, esse mercado cresceu bastante, a gente vê diversas oportunidades aqui dentro desse segmento e ele tem crescido dentro do portfólio como um todo. Tá? A gente busca operações que tenham um nível de garantia importante, então o VGV esperado é bastante superior ao que a gente tem de expectativa de exposição final. Então, isso é uma análise que a gente sempre procura, com empresas que tenham experiência, que tenham track record, que já tenham avançado na obra, em que a gente tenha uma perspectiva de custo de obra que seja adequado. Hoje, essa participação é quase 50% da carteira, sendo que parte importante dela a gente vem já concluindo obras que já foram entregues e a gente está aguardando ali o término dos repasses para poder quitar por completo essas operações, fechando um ciclo de investimentos. Então, quando a gente olha aqui, são esses 50% da parte de baixo aqui da incorporação. Tá? Indo para a sua segunda pergunta, que é sobre o preço. Eu acho que a gente tem algumas vantagens aqui. Eu acho que comparando com todos os fundos imobiliários do mercado, o fundo de papel sofreu menos do que o fundo de tijolo. Então, isso já é uma coisa que nos auxilia. A segunda coisa que nos auxilia, especificamente no Axis 11, é a nossa base de investidores. A gente tem uma base de investidores que é muito forte em institucionais. São vários fundos que alocam nos nossos ativos no Axis 11 e são investidores que têm um horizonte de investimento de muito mais longo prazo do que a pessoa física. Então é muito mais buy and hold, como a gente costuma dizer. Aquele investidor que compra e segura a exposição porque está satisfeito com o carrego. Então a gente tem hoje um carrego super interessante dentro do fundo. O fundo já tem 10 meses de distribuição de 0,13 de dividendos, o que dá um dividend yield em torno de 17% pré-isento, o que é um nível de retorno bastante importante, e obviamente isso deixa satisfeito esse investidor de visão de longo prazo, e isso faz com que a gente tenha pouca venda do lado dele, e obviamente com essa pouca pressão de venda, eu acabo tendo muito menos volatilidade na cota. E acredita, qual que é o guidance? Porque assim, a gente está tendo uma questão de a inflação está indo para a meta, né? Já tá desenhada que ela vai para a meta, ainda longe do centro da meta, mas indo para a meta. Eu tenho uma inflação menor e eu tenho já uma possível queda de juros agora em janeiro, né? E aí a projeção e o mercado também de pessoa física acaba sendo muito yieldista. Eu adoro yield, vai atrás desse, às vezes mais do que entende do próprio risco. Qual que é a projeção para vocês para os próximos 6 meses, né? Nesse sentido, e o que fazer para que esse investidor também não volte, não saia correndo um pouquinho quando baixar para 12, 11, não que isso seja ruim, mas é porque o investidor às vezes dá uma assustada por alguns motivos e não está tão acostumado em ver quedas de juros, né? A gente passou um tempo com a inflação alta, com o CDI elevado também. Você consegue mostrar aquele gráfico? Que eu vou mostrar Claro. uma curiosidade dele e vou explicar um pouquinho desse tema. Obviamente, com a queda da taxa de juros, é esperado que a gente diminua o nível de distribuição do fundo, assim como vai acontecer com a indústria como um todo. Então, acho que não deveria haver muita surpresa nisso, e da mesma forma, como a indústria toda vai acompanhar esse movimento, é bem provável que eu não tenha um susto muito relevante do investidor.
Se a gente for olhar, apesar de 10 meses sucessivos de distribuição de 0,13, o histórico era um pouquinho abaixo disso. Então, eu tenho 2 meses pós queda em que eu mantenho o dividendo global sem mexer muito nos 12 meses. Imagino que isso também não deve afetar tanto o investidor. Uma outra coisa que está dentro desse recorte que você colocou é que eu tenho 7 centavos aqui de reserva. Então, essa reserva me permite deixar, de uma certa forma, mais homogênea a distribuição, mas, de novo, é natural que a queda dos juros dentro da indústria afete o nível de distribuição não só do Axis 11, mas como da indústria como um todo. E digo mais, não só natural, como ultra saudável. Por que saudável? Porque os juros mais barato mexe de uma forma muito positiva dentro do portfólio das operações. Então, quando eu caio os juros, eu diminuo o custo capital do empreendedor. Eu trago muito mais oportunidades para o mercado. Então, aquele cara que tinha um projeto muito interessante numa determinada região, que ele viu os juros altos e falou, putz, o meu projeto não aguenta esse nível de juros, ele guardou aquele projeto na gaveta. Na hora que os juros caem, ele tira esse projeto da gaveta e isso faz com que eu tenha muito mais oportunidades de investimento, possa diversificar o portfólio, tenha mais opções interessantes de alocação. Eu quando falei da exposição versus garantia, eu falei da exposição final. Então, como dentro da incorporação, por exemplo, eu aloco ao longo de toda a obra e eu recebo de forma muito importante no final da obra. Então, se os juros é alto, a minha exposição lá no fim é maior, a minha razão de garantia foi um pouco consumida pelos juros. Se eu tenho um juros menor, quer dizer que sobrou mais gordura lá no final. Então, meu risco de recebimento diminui de forma substancial com a queda dos juros. E, por fim, eu tenho um aquecimento do lado do comprador, do mutuário. Então, a pessoa que compra um apartamento, ela começa a olhar para o nível da parcela que ela vai ter que pagar ao longo do tempo, e fala, cara, tá pesado, esses juros dificultam a minha compra do apartamento. Então, talvez eu vou ficar quieto aqui na minha casa, esperar mais um pouquinho. Quem sabe, em outro cenário, com uma queda de juros um pouco mais relevante, eu consiga ter uma parcela que caiba dentro do meu orçamento. Então, a queda dos juros traz uma dinâmica positiva para o mercado que é muito importante. E isso diminui o risco de crédito, e isso deveria atrair o investidor. Ah, mas diminui meu retorno. Vai diminuir o retorno, de certa forma, da economia como um todo. É natural que isso aconteça. Assusta, na verdade, de tão positivo o nível de retorno que a gente tem passado. Esse 17% é extraordinário, é fantástico, é muito bom. Quem conseguiu aproveitar fez um ótimo investimento. Para frente, natural que isso talvez tenha uma queda de forma estrutural, como eu falei, na indústria como um todo. Legal. Hoje, o principal segmento que vocês acham que tem mais operações no nível de risco que vocês gostam é incorporação? Eu vejo que aqui também você tem loteamento, energia, venda de terreno. Como é que... Qual que é as operações ideais que vocês acreditam, né? E aí, aproveita e fala um pouquinho das últimas movimentações em termos de operação. Tem uma operação que vocês têm que é do pessoal aqui de Goiânia, da FGE, que é uma... A gente tem 3 operações aí em Goiânia, estava aí semana passada, e crescendo. Então tem Pô, mais outras oportunidades em discussão você nesse veio exato aqui e não me momento. fala, tá complicado aí, Arthur. Pô, para aqui tomar um café, pô. Cara, tem que fazer isso sim, mas a agenda está tão concorrida aí em Goiânia que foi um bate e volta, não deu tempo. Mas vou voltar para aí em breve. E é impressionante a sua cidade. Quando você almoça naquele maior prédio que existe aí em Goiânia e você consegue ter uma visão global da cidade, é impactante o número de gruas e de construções acontecendo simultaneamente. Então, isso mostra a pujança do mercado imobiliário, por isso a gente tem crescido tanto nessa parte de incorporação como um todo. Tá? Não é só aí que a gente tem tantas oportunidades, mas existem várias regiões que existe esse foco. Aqui, inclusive, eu sou ligado muito a incorporadoras aqui. As Uhum. incorporadoras tem, acho que até RAL faz uma operação, já vi uma operação, mas na área de shopping. As incorporadoras aqui ainda não tomam tanto dinheiro, ainda estão usando o plano empresário. Então, assim, uma hora isso vai ter que mudar e são empresas muito sólidas, né? Que ainda não usam tanto o mercado de capitais. Acho que a primeira
que foi a questão, acho que a VGR foi, tem Aham. algumas outras menores que às vezes usam um pouquinho, né? Mas é um dado legal aí de ver que isso. Então, esse risco de incorporação é um dos que mais interessa ao fundo. Eu acho que é onde tem um mar grande de oportunidade para essa mudança de fonte de recurso, como você colocou. Aí, de fato, as grandes são fortes, né? As incorporadoras locais. Quando você olha aquele volume muito grande de projetos, você vê que tem um grupo pequeno de incorporadoras que estão lançando uma base quase que, não a totalidade, mas uma base importante aí dos lançamentos, e eles continuam com um acesso importante também a recursos plano empresário, que é um recurso subsidiado, mais barato do que você consegue no mercado de capitais, até R+, mas a gente já vê sinais de escassez. Então, isso que dá sinais para empresas tão robustas e pujantes quanto as que você mencionou, em várias regiões já passou do sinal e já virou demanda. Então, isso é pontual, oportunístico. É claro que a gente busca outros setores. A gente tem projetos de horizontal, a gente tem projetos que a gente está buscando de logística, de shopping comercial, mas eles são muito mais restritos. Por exemplo, shopping. Você falou uma empresa de todas as grandes empresas que tem um ativo de shopping na região que já está consolidado, que não precisa de refinanciamento. Agora você olha aquele paliteiro que virou Goiânia de projetos de incorporação, é desproporcional o volume de oportunidade de investimento versus o setor. Isso naturalmente se reflete na carteira, mas existe uma busca contínua por diversificação de alocação. Acho que a nossa carteira já foi muito mais diversificada, mas essa oportunidade recente, enquanto o mercado vai se consolidando, tem chamado bastante atenção e tem originado um volume muito grande de oportunidades. Quando você tem muitas oportunidades, você tem o privilégio de poder escolher as que têm o melhor risco-retorno, que tem melhor garantia. E GD, né? Geração distribuída. Você tem uma operação de energia aqui. GD é uma coisa que atrai também. É porque assim, a gente Atrai, ainda. Pode falar. já atraiu mais, então a gente tem uma série de coisas regulatórias que estão acontecendo dentro do mundo de energia, isso gerou algumas preocupações. A gente, não em geração distribuída, mas em outros segmentos, teve a questão do curtailment, que foi um, um corte de parte da capacidade de produção dessas empresas. Principalmente as eólicas do Muito, Nordeste. exatamente. Muitas discussões regulatórias sobre como isso vai evoluir, como não vai. É, mudanças Saiu uma MP importantes. recentemente positiva, né? Mas, cara, com todo mundo que eu converso, eu vejo ali que existe pontos de fricção. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita dúvida. A gente vem buscando certezas dentro desse ambiente, mas crédito, quando a gente às vezes tem dúvida, é bom dar um passinho para trás e só fazer aquilo que a gente realmente entende e que tem maior convicção de que o arcabouço regulatório está robusto e vai ser naquele horizonte que a gente faz um financiamento, que geralmente esses projetos são de financiamento de longo prazo, vai ser aquele ambiente em que a gente vai encontrar. Então, a gente continua ativo na busca de boas oportunidades, mas com um grau de seletividade muito mais importante. Legal. Dois aspectos que eu acho que é interessante. Um é uma dúvida um pouco. Essa é um pouco mais complicada, que é o seguinte: a gente viu muita consolidação de empresas gestoras grandes e algumas independentes, outras não, comprando menores. Isso acabou gerando. É normal uma consolidação de mercado, mas o investidor pequeno ele começa a pensar, putz, né? Pô, vou colocar nesse fundo, de repente ele vai, eu entro nesse fundo aqui que eu gosto da estratégia, de repente eu saio num outro fundo mega gigante que não tem nada a ver com o que é a minha proposta de diversificação ou de estratégia, né? Uhum. O que você pensa disso, né? E como não não ser engolido? Não sucumbir aí à tentação. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade para a Exis. Primeiro porque a gente faz originação direta de grande parte do nosso portfólio em todas as três classes que a gente mencionou. E isso faz com que eu tenha um portfólio que costuma ser muito diferente dos outros fundos. Então, de fato, uma diversificação, não tem sobreposição de exposição. Se eu compro o fundo A, B, C, D, o X
dentro desse grupo costuma ter ali um portfólio que é bastante diverso do restante dos investimentos, e ele se consolidando tende a ainda mais, né? Então, você de repente investe no A, B, C e D, quando você vê, vira só A e B. Então, eu acho que esse processo faz com que o nosso trabalho aqui ganhe destaque, então vejo esse movimento como importante para a Axis como um todo, e eu acho que é bom também para o mercado, eu acho que é um processo de evolução natural, os grandes grupos se tornando ainda maiores, mais consolidados, com equipes construídas e formadas já há bastante tempo, trazendo eventualmente expertise de outras gestoras que são mais importantes ou melhor qualificadas do que aquela equipe original para compor um time mais robusto e ganhar maior liquidez e eficiência aí na sua análise. Então, acho que isso é um movimento natural. A gente aqui vem com uma visão de bastante longo prazo. Então, a gente fez um investimento muito grande em equipe. A nossa equipe é bastante superdimensionada para o tamanho de gestão que a gente tem, porque a gente está olhando para um horizonte bastante mais longo do que o investidor costuma olhar. A gente sabe que existe uma escassez muito grande de pessoas qualificadas no mercado para fazer crédito. Então, a gente vem de um ambiente que o crédito era muito concentrado dentro de mesas proprietárias de banco, que eram poucos bancos que faziam isso de forma ativa, e o mercado de capitais, muito impulsionado pelas plataformas, cresceu bem recentemente. Então, a gente viu esse movimento de forma mais importante em 2017. Então, foi um ano em que o Itaú investiu na XP, o Pactual também fazia investimentos bastante importantes na parte de varejo, que era um contrassenso para quem estava lá dentro do banco. E a gente, isso vai abrir o mercado como um todo, vai permitir que a gente traga tecnologia de mesa proprietária para o mercado de capitais, e foi o que a gente fez. Então, a gente se preocupou em criar essa equipe, como eu mencionei logo no início da nossa conversa, muita gente aqui já crescendo dentro de casa nesses 8 anos de Exit. E isso é um trabalho que é gradativo. Primeiro eu preciso de equipe, depois eu preciso de uma base muito grande de originação, depois eu preciso de um histórico importante de performance. A gente estava conversando aqui antes de entrar na live. O Axis 11 já é um fundo de 2021, então você já tem um histórico bem amplo que passou aí por diversos momentos da economia, está falando de possível queda de juros, o juros já foi 2 quando a gente começou esse fundo, e a gente está 15, pô, será que o 12 vai atrapalhar? E sabe-se lá para onde vai os juros ao longo do ano que vem, mas já passamos por 2. Então, acho que esses ciclos vão mostrando um pouco da performance da gestão, da equipe nos diferentes momentos de mercado. É uma coisa que é engraçada, né? Porque, por exemplo, em tese, quando você começa a fazer fundos maiores, esse tipo de operação específica de incorporação, ela começa a ficar menos atrativa, porque ela demanda muito capital intelectual e acaba que o retorno para uma equipe maior não faz sentido. Então, é engraçado, porque eu também acho que é onde mais o mercado pode crescer, mas é onde o mercado mais precisa de gente. E falta. Eu trabalhei em servicer antes, então eu acho que falta servicer ainda no mercado com, com qualidade, né? Não é uma coisa tão simples, tem várias questões, os relatórios ainda estão bem fracos, enfim. Mas são oportunidades que a gente também enxerga. Você acha que o ano de 26 vai ser muito bom para captação e até para fazer o fundo crescer? Esse já complementa a besteira que eu falei Eu aqui. vou falar. Não, você falou várias coisas importantes aqui. Então, primeira coisa sobre o CEFSA. Existe carência de prestação de serviço. Exemplo que a gente concorda com isso é que a gente montou uma securitizadora. Então, a gente se preocupa com a prestação de serviço, ela é importante e ela faz parte desse escopo de precisamos de pessoas qualificadas para poder desenvolver o trabalho bem feito. Pô, vamos desenvolver isso dentro de casa. Tá? Então, concordo muito com isso. Segunda coisa fantástica que você viu um projeto de incorporação, ele é pequeno para um fundo gigantesco. Muitas vezes ele foge ao melhor interesse desse fundo gigantesco. Eu prefiro fazer uma operação de 200 milhões de reais do que uma operação de 20 milhões de reais. Então, existe muito capital para operações muito grandes, o que faz com que o retorno dessas operações caia, a competição fragilize, de certa forma, ali estrutura, garantia, e existe menos competição para operações menores.
e a gente tem um privilégio de poder nadar nesse mar, beber água limpa, uma vez que você tem essa consolidação acontecendo, um volume menor de investidores atentos ao que para a gente pode ser um core business nesse estágio. No entanto, eu não vejo a consolidação como um problema. Tá? Eu acho que aumentar patrimônio é a possibilidade de fazer o que a gente faz, estruturação direta, alocação de capital em cima dessa operação de forma customizada, com acompanhamento contínuo ao longo de toda a operação, de forma bem ativa, com mais escala. Então, não acho que isso é deletério para os gestores e nem para os investidores. Mas o que você enxergou aqui é o que a gente enxerga, é uma grande oportunidade de mudança importante no mercado, em que pouca gente vai atentar pelo tamanho do ticket, inclusive. Legal. E o que vocês preveem para o Sobre próximo ano? mercado. Assim? É, Olhando para o futuro, acho que os economistas preveem queda de juros. E a queda de juros, como eu mencionei, ela é boa. Vai diminuir o quanto que eu distribuo, mas ela melhora muito o risco. Então, a gente pondera tudo aqui sempre pelo risco-retorno. Então, na nossa avaliação, a queda de juros provável, ela traz um risco-retorno muito mais interessante para o investidor, o que é muito positivo. Junto com isso, eu acho que a gente tem um ano que tem os seus momentos, né? Então a eleição certamente vai ser o foco principal do ano, a gente vai passar o ano falando sobre isso. Não adianta tapar o sol com a peneira, então o ano que vem não é um ano de fiscal comportado, então o ano de eleição já tem essa quase que tradição aqui no Brasil de ser um ano de fiscal frouxo. Então acho que o ponto principal é como a eleição vai se desenvolver, mas o que nos dá tranquilidade do ponto de vista de gestor de crédito é que o mercado está vendo com maus olhos a gestão atual. E o worst case é que ela permaneça. Então, o meu cenário base, que foi o 25, 24 e por aí vai, é o pior cenário que o mercado precifica para frente. Então, acho que vai ser um ano muito bom. Um ano que você tem poupança diminuindo, oportunidades crescendo, o risco-retorno melhorando e upside em termos de política. Então, tudo mais constante, eu vivo quase que as últimas décadas todas do Brasil. Pode ser que o mercado crie uma expectativa que as coisas melhorem e esse possível novo governo faça com que o mercado fique ainda mais aquecido. essa questão de pensar no ano que vem em termos de emissão, assim, né? Como é que hoje vocês planejam? Assim? Imagino, todo mundo viu que juros mais baixos ajuda o investidor, porque o pessoal começa a ver juros menor, né? Ele começa a incentiva muito a compra. A gente já viu isso em diversos momentos. E mesmo que o juros não vá para 8 com uma mudança de governo, se manter 10, 12, não é ótimo, mas não é essas 15 que rasga todo mundo. E como é que vocês pensam assim? Então, a gente imagina que vocês vão crescer. Qual que seria o cenário para vocês no sentido assim? Que vocês pensam em relação a distribuidor, janela de emissão e nesses cenários? Porque algumas gestoras optam, às vezes, até por fazer distribuição mais para a base, outros querem grandes distribuidores e optam por isso, alguns até custeiam uma parte. Como é que hoje seria o plano de vocês para crescer o fundo? Que eu imagino que é o interesse. Não estou falando que o quanto pode crescer, porque isso depende de mercado, mas crescer, qual que seria o plano de vocês em relação a isso? Eu preciso de dois pilares importantes para definir por nova oferta. Um deles é preço, como você falou. Eu, dentro do Axis 11, por exemplo, eu estou muito próximo à patrimonial há bastante tempo, de forma regular, o que eu imagino que não seria um problema. A outra delas é pipeline. Eu, como escrevo na carta e pegando um pouco do que a gente comentou, tem um pipeline extremamente robusto. O meu pipeline é muito superior, inclusive, ao patrimônio do fundo, o que abre espaço para eu captar recursos e alocar de forma rápida, que foi o que a gente fez. Esse fundo, a gente dobrou o tamanho dele recentemente e a gente alocou praticamente 100% do capital de forma muito ágil. A gente, um mês depois do término da oferta, a gente já tinha menos caixa do que no início da oferta. Então, a gente tem pipeline, a gente tem oportunidades, a gente tem um preço adequado, e aí vem
o término da sua pergunta, que é sobre janela, que é sobre Distribuidor. plataformas, distribuidor. Então, isso é uma vontade conjunta. Então, o distribuidor, ele escolhe quais são os ativos que ele vai botar na prateleira dele no momento adequado e ele tem a ordem de preferência dele. Então, isso é sempre um desafio para a gente conseguir não só ter um apetite do lado do investidor, mas ter o supermercado querendo botar você na vitrine, né? Então, aqui é um pouco desse alinhamento de interesses que é o ponto-chave. Do E lado às vezes você tem que pagar um lugarzinho ali. às vezes não, a verba de marketing ela é alta. Para você aparecer na frente do ponto de venda lá do PDV, você tem que fazer um investimento importante. Mas o ponto é, a gente entende que esse momento é adequado, a oportunidade do mercado é positiva, o pipeline está pronto, a intenção nossa é fazer promover o crescimento. Temos capital para investir nesse crescimento, eu acho que é saudável para o investidor, é saudável para o fundo, é saudável para a liquidez, é saudável para a diversificação do portfólio. Então, é algo que a gente planeja, agora tem que combinar com os justos. Essa combinação aqui pode ser um pouco mais. Eu vou mostrar aqui de novo o relatório, e aí eu vou encaixar uma pergunta que a gente às vezes fala até já do segundo fundo, né? Você tem uma alocação de 22% no Fiagro Fiagro. Araguaia, e a primeira pergunta é por quê? Né? Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que a gente vê um fundo alocando em um Fiagro e tal, eu acho que muita gente até já me questionou uma vez, dúvida regulatória, pode isso, não sei o quê. E aí, já emendando várias perguntas aqui, é estratégico para, por exemplo, você fazer um pouco mais de CDI nesse momento que você tem, ou alguma coisa, ou ficar. Qual que seria mais a estratégia? Ou, por exemplo, quando surge uma oportunidade, você tem uma liquidez de secundário ali para o fundo, né? Ou isso acaba prejudicando o fundo? Como é que você enxerga toda essa dinâmica? Então, indo do conceito para a parte regulatória. A gente, dentro da gestão do Araguaia, a gente viu uma discrepância muito grande entre o preço patrimonial e o preço de tela, questões de mercado. Então, como você bem mencionou, o investidor ele quer aquele dividend yield muito regular, o que é bastante difícil dentro de um ambiente cíclico como o agronegócio. Então, ele vem de um fundo de tijolo imobiliário, depois passa para o fundo de papel imobiliário, e aí a gente cria o FII, FIAGRO, e o investidor querendo aquela regularidade do aluguel. É bastante mais complexo você desenhar isso dentro de um ambiente cíclico. E a gente sofreu, não só a gente, mas o setor inteiro, aí de forma bastante importante em suas cotas, dadas as diversidades que aconteceram. Porém, a gente está enxergando a carteira e a gente vê a qualidade dos ativos, a gente vê a capacidade de geração de resultado dentro do fundo, e a gente acha que uma coisa está descolando muito da outra. E é importante esse descolamento. A gente vem ressaltando isso carta após carta de, cara, olha patrimonial, olha o preço de tela. Olha patrimonial, olha o preço de tela. Entendendo essa dinâmica do mercado, a gente começou a mudar até algumas políticas dentro do Araguaia. Então, a gente passou a distribuir 0,12 dentro do fundo. Esse 0,12, para quem compra a cota 8, significa 0,15. Então, a gente falou que 17% ao ano de dividend yield é uma enormidade. Isso distribuindo 0,13, que dá mais ou menos 1,30 que a gente viu naquele seu gráfico. Então, se eu começo a distribuir 1,5 isento, isso é mais importante ainda. Tá? Mesmo distribuindo 1,5 isento, o que é uma enormidade, eu tinha ainda um upside muito importante de 25% mais ou menos da cota padrão atual de mercado para a cota patrimonial. Essa diferença é superlativa. A gente está falando que o juros está alto, que o juros vai cair. Eu tenho mais do que 2 juros, independente se está alto, se está baixo, se vai cair, embutido nessa diferenciação aqui. Eu gero tanto mais resultado que eu estou acumulando resultado mensalmente dentro desse fundo.
e eu já tenho lá quase 0,50 de resultado acumulado dentro da minha cota patrimonial. Parte dele, a gente, de forma muito conservadora, diferente do resto do mercado, já faz um write-off implícito, que é 0,27 centavos por cota, que é esse que está bem aqui no meio da tela. Né? Então, isso aqui é o quanto seria uma provisão de 100% do saldo remanescente de AgroGalaxy. A gente não faz esse saldo porque o mercado não faz, o nosso administrador não faz, então a gente gerencialmente diminui isso do nosso saldo patrimonial, mas o saldo efetivo são 0,49 centavos por cota, que são várias distribuições acumuladas ali. Então, quando eu vejo uma carteira que eu conheço, que eu tenho 0,12 de distribuição, que me dá 1,5 versus o que eu estou distribuindo dentro do nosso fundo de 1,30. Então, eu tenho um carrego dessa operação que me gera alfa dentro do fundo imobiliário, com upside de 25% implícito, que em algum momento a cota deve se aproximar patrimonial. A gente está falando, a sua cota sempre está perto da patrimonial, porque os outros ficam abaixo, sobem, encostam, às vezes passam, volta. Então é um ciclo. O próprio AGRX11 passou boa parte da história dele acima da patrimonial, por causa que é um fundo que sempre pagou muito bem. Então o mercado dava um prêmio em relação à patrimonial. Então eu imagino que isso tenda a se equacionar em algum momento. Eu desconheço oportunidade dessa no mercado, dentro do mundo de renda fixa. Eu estou no mercado há bastante tempo, cabelo branco pra caramba, e não apareceu algo similar. Falei, por que não investir? E aí vem a sua segunda pergunta. Pô, isso pode? E a gente começou a discutir com o administrador, com outras entidades. Eu tenho um FII, que é um fundo imobiliário, que dali saiu uma costela e criaram um FII Fiagro, que é um fundo imobiliário dentro do agronegócio. Então, essas coisas aqui são compatíveis, é possível que eu invista. Quando a gente fala de diversificação, não deixa de ser uma diversificação por portfólio. Então, eu tenho uma reserva de segurança importante, eu tenho um upside enorme, e eu tenho um dividend yield, que é o carrego, porque supera em muito a minha distribuição do fundo. Pô, eu estou destruindo o valor para o meu investidor do X11 se eu não tomasse decisão de alocação. Então, a gente fez esse investimento. Muita gente falou, pô, mas tem um conflito de interesse claro aí. Tem. E eu estou assumindo esse risco. Imagina que surge um problema no AGRX11 e esse negócio se deteriora de forma muito relevante. Cara, isso vai colocar bastante em risco a nossa gestão, a nossa tomada de decisão. Então, na hora que eu tomo uma decisão dessa, eu estou tomando uma decisão contra-intuitiva, pioneira, e por isso eu tenho que ter muita confiança de que ela vai ser bem sucedida. E é o caso. E a gente está trazendo essa publicidade de forma bastante clara em todas as nossas cartas, falando de forma muito espontânea, veemente e recorrente sobre essa alocação, porque aqui é algo explícito, é algo claro e, tipo, na nossa leitura, é até claro demais. Tanto que a gente fez esse movimento. Agora, eu acho que um ponto que vai também gera perguntas é o seguinte. Assim, eu acho a estratégia em termos de risco, igual você falou, né? Se de repente acontece alguma coisa no AGRX, você acaba levando os dois fundos para baixo. E o que, do ponto de vista de negócio, você realmente assumiu muito mais risco. Sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente. Acho que o ponto aqui é que, em termos de estratégia, ter um fundo com uma liquidez que eu acho que é muito melhor que você poder diminuir e aumentar uma posição CDI mais rápido, de vender ali e tudo mais, também é uma estratégia interessante. Né? Você poder, no momento de mercado, se tem um fundo que tem muito mais CDI, aumenta e depois você reduzir. Utilizar essa estratégia também, né? Os fundos. Você compraria outro Fiagro? Porque não é só Não, este que está descontado. não compraria justamente pelo que eu acabei de mencionar para você. É uma decisão estratégica importante. Tipo, o investidor que me deu o mandato do X11, ele falou, cara, eu quero que você invista em créditos imobiliários. Existe algo que eu tenha muita confiança,
como o caso da GX11, que eu conheço a carteira no detalhe, que eu conheço o fundo. Ah, Arthur, você está falando que nunca vai ter problema nenhum. Não, de maneira nenhuma, não posso afirmar isso. Estou falando que, com base de conhecimento que eu tenho, eu acho que existe uma arbitragem gritante, com muita margem de erro, mas é muita margem de erro. Então, como eu falei, eu poderia perder 25% da carteira do fundo, pegar, rasgar, jogar fora, que aí eu estou comprado a 8 com dividend yield de 1,5. Pô, continuo gerando valor para o investidor. Não acho que esse é o cenário base. Eu acho que a gente tem muito valor a extrair, a gente vai ter um upside importante lá. Então, eu tive que ter muita confiança nessa alocação para fazê-la. Vou fazer o mesmo investimento num fundo de terceiros? Não acho que seja o objetivo alvo aqui. Pô, Arthur, tem uma tática aqui, pô, você compra, vende, fica exposto, diminui. Também não acho que é algo tático. Eu acho que foi uma oportunidade, mas uma oportunidade tão gritante que seria destruidor de valor eu não absorver essa oportunidade para o nosso investidor, diversificando carteira, diversificando alocação e possivelmente gerando um alfa importante. Olhando para 26, o que você enxerga para o agro, né? Eu acho que assim as pessoas acompanham o agro de duas formas, né? Primeiro, adoram notícias negativas, e segundo, vê o balanço do Banco do Brasil, né? Que é que todo mundo. Então, e essas duas coisas tem sido muito ruim. Isso acaba impactando também, né? E aí tem um monte de RJ que saiu nesse mercado. Como é que hoje você enxerga o que vai ser 26, né? Você fala assim, olha, ainda vai ser problema para proteína. Como é que você enxerga todo esse mercado de agro aí? Eu, eu enxergo que o pior já passou para grãos, que boa parte do que saiu na mídia tinha relação com grãos, dos problemas desde a AgroGalaxy, os outros que se sucederam, excesso de RJ e tudo mais, muito vinculados a essa cadeia. Recentemente, a gente teve um dos primeiros produtores que pediu RJ, tendo a falência decretada. Então, acho que a gente está no fim de um ciclo de foi legal a ideia de pedir RJ pelos produtores rurais, por quem pediu não tem evoluído de uma forma positiva, vai começar a educar para entrar efetivamente quem precisa e é efetivo esse processo. Então, acho que essa parte, de certa forma, a gente está deixando de lado. Em termos de ciclo da commodity, a gente teve uma euforia lá atrás, então preços altos, margens relevantes, capacidade de geração de caixa importante, que fez com que muita gente tomasse decisões um pouquinho mais arriscadas, prevê-se aquela geração de caixa de forma mais contínua, o que não aconteceu, então acabou originando problema, e o Banco do Brasil é quase que o fim da cadeia, né? A gente foi tendo vários problemas e agora impactou o Banco do Brasil. E agora a gente vem já num processo de certa estabilidade, então a safra passada foi recorde, essa safra que a gente enxerga para o próximo ano tende a ser recorde também, a expectativa é essa. O preço já um pouco mais acomodado, tudo dentro da planilha. Então as coisas estão acontecendo dentro do que era esperado até então, e se continuar assim em 2026, a gente tem uma certa reacomodação, e aqui deixa de ser um ponto de alerta e passa a entrar numa curva de melhora gradativa. Essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas ela está no sentido positivo. O que eu chamo a atenção é o outro lado que o investidor ainda não viu. Ao longo desse ciclo da soja, teve um outro setor do agro que despontou como talvez o setor mais high grade. E aí vem aquela dicotomia do high Açúcar e grade, high álcool? yield que a gente falou, que é açúcar e álcool. E o açúcar e álcool agora começa a entrar num ciclo negativo. Então, como eu falei, pô, o agro é cíclico, então tem ciclos. A gente tem que estar acostumado com isso, tem que lidar com isso. Nossa forma, a partir de agora, e muitos outros gestores tomaram essa decisão, faz reserva, porque o mercado não entendeu o que é um ambiente cíclico. Né? Vamos tentar adequar a realidade de um segmento à expectativa do investidor. Eu acho que a forma adequada para fazer isso é via reserva. Então, o açúcar e álcool, que é um setor que já teve muito problema, então
antes de produtor rural começar a pedir RJ, o recorde de RJ ficava no açúcar e álcool. E são empresas com muito mais governança, por ter governança, balanço auditado, acesso ao mercado, etc. Eles acabam sendo geralmente operações que vêm com risco corporativo puro. Eles não têm garantias reais, como a gente costuma fazer dentro do ambiente de soja. O que eu enxergo? Pô, a gente vinha de um açúcar a 21 cents livre e a gente está agora em 14. Existe uma expectativa do mercado que, de repente, a gente vai aproveitar as economias, os grandes países, aproveitem essa oportunidade, esse preço, e retomem um pouco aí dos seus estoques de açúcar, que é um ativo que não é perecível como o grão, e eu consigo aí ter um restabelecimento desse preço. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem uma mudança importante dentro desse setor, que ainda não apareceu. Então, acho que a gente vive do passado. Um ponto que eu falei sobre fundos imobiliários, acho que a gente até comentou na última conversa nossa, era sobre a expectativa dos fundos de papel. Lá em 2024, a gente tinha uma previsão de que os juros ia para 15 e o dividend yield dos fundos estava em 12, 13, 11. Então, cara, pô, por que eu estou recebendo 11, 12, 13 se o CDI vai para 15? Eu quero o CDI. Agora a gente está no momento contrário. O CDI está com uma expectativa de queda, então, pô, vai para 12. Final do ano, talvez vá para 9. E eu tenho aqui o dividend yield passado de 17%. Então, acho que o investidor vai olhar para frente para os juros e vai comprar performance passada. Então, isso está acontecendo e eu acho que vai abrir uma janela bastante importante dentro da oferta de fundo imobiliário para 2026. E a mesma coisa acontece um pouco para os setores. Então, o pessoal está com medo do que já aconteceu dentro do ambiente de grãos, sendo que a gente está melhorando desse ciclo, e ainda não começou a ver o que talvez venha a acontecer dentro do ambiente de açúcar e álcool, que está começando um outro ciclo, que é um ciclo um pouco mais complexo. Então, para 2026, minha expectativa é que um grupo do agro melhora, outro grupo do agro piora. A dimensão disso é bastante difícil de acertar, mas é um norte aqui nas nossas tomadas de decisão e investimento. E quando você, assim, fazer um chutômetro aqui, você acha que quando que o mercado de agro vai dar uma recuperada, assim? Porque para ativos CDIs, né, ainda mais com um juros real tão elevado, ainda ficou uma marca ali, né, de machucado dos investidores. Como é que você enxerga ali 26, né? Como é que você enxerga quando que isso vai diminuir? Ou se realmente vai diminuir ou vai ter que dar mais tempo ainda? Eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de ver isso, porque eu vejo que está melhorando do lado do grãos, eu vejo que está piorando do lado do açúcar. Se grãos vai melhorar de tal maneira que o mercado vai responder e os preços vão melhorar, antes de um evento mais importante acontecer em açúcar, não sei te dizer. Se o evento de açúcar vai acontecer de fato, também não sei acontecer, porque a gente vem de 3 anos espetaculares em açúcar e álcool, várias empresas conseguiram estabelecer um volume de caixa de nível de endividamento muito menor, o preço é uma commodity que tem variação importante, pode ser que melhore. Hoje o álcool está interessante, então isso de certa forma equilibra. Então são várias variáveis que são muito difíceis de se ler. Como eu penso aqui no meu longo prazo, e como eu tomei a decisão dentro do FII, investimento dentro da GRX11, o fundo do jeito que está, no preço que o mercado me trouxe, ele paga muito bem. Então eu não preciso de uma recuperação desse preço rapidamente. Caso ela venha a acontecer, que particularmente eu acho correto que aconteça, eu tenho um upside enorme para isso. Enquanto ela não acontece, eu como gestor, eu tenho o privilégio de aumentar as minhas reservas pagando um bom dividend yield. Então, o cara que investe hoje, ele tem uma melhoria de risco e um dividend yield importante. Então, ao invés de eu tentar acertar o movimento do mercado, eu simplesmente me adapto a ele e me Foca projeto no seu para próprio cada um dos produto, né? cenários. Né? Tipo, cara, isso assusta. Aí eu chego para o meu investidor do fundo imobiliário, eu acabei de investir no papel CDI mais 5. Pô, olha que belo negócio que eu fiz. Ele falou, cara, por que você não investiu CDI mais 18?
nessa operação. Então, é muito difícil de eu explicar para uma pessoa que entenda o mercado como um todo, por que eu tomei a decisão de investir num CDI mais 5, não num CDI mais 18. Dado que eu estou vendo os dois papéis na minha frente, eu tenho a oportunidade de investir dentro do mandato que foi me dado. Legal. Eu vou aproveitar assim, a gente já está mais 50 minutos de live, e vou falar e vou falar do último produto Do XIF. de vocês, o Exif, né? Uhum. Deixa eu mostrar ele aqui para quem conhece. Esse é o Esse é o fundo mais relatório. recente, então os dois fundos que a gente mencionou até agora, o Axis 11 e o AGX 11, são fundos com um track record maior, coisa que a gente acha importante sempre para crescer, e ele vem no segmento que está na ponta contrária do agro. Então, se o agro está no ambiente de mais aversão a risco, menor apetite, o que do nosso lado de originação permite que a gente veja muito mais oportunidades de alocação. Então, tem mais gente precisando de capital e disposta a dar mais garantia, dar mais taxa, então melhorando o risco-retorno. O infra vem na contramão. O infra vem de um ano, 2 anos talvez, de muito capital novo entrando dentro do segmento, e que na nossa leitura fez com que boa parte das oportunidades que chegassem até aqui tivessem risco-retorno que não nos interessava. Então, o nível de retorno, a quantidade de garantia, o tipo de risco que vinha, que possibilitava eu alocar, eles não eram compatíveis, e esse fundo vem crescendo de uma forma mais lenta do que a gente gostaria. Então, dentro daqueles dois pilares que eu falei, eu preciso de pipeline e eu preciso de preço de mercado. O pipeline aqui está frágil. Se eu captar um monte de dinheiro, eu vou ter duas alternativas: ou alocar em risco-retorno que eu não acho interessante, né? Ou deixar aquele caixa lá pronto para uma oportunidade. Isso vem se corrigindo. Então, na hora que a gente olha para a infra, perspectiva de 2026, a gente já vê uma certa remarcação de preços, que já aconteceu, a gente já viu vários fundos que fecharam para captação, tem uma gama de oportunidades gigantesca dentro do setor de infra. Eu vim de infra, né? Então comecei em crédito olhando vários setores. Em determinado momento da minha carreira, eu fiquei dedicado para a infraestrutura de forma bastante ativa. De 2012 até 2016, eu trabalhei exclusivamente dentro do ambiente de crédito para infraestrutura. Então é um setor que eu gosto muito, tem um marco regulatório importante, tem previsibilidade, tem demanda, tem margens importantes. Então, um setor fantástico. E eu acho que a gente está entrando num novo ciclo em que talvez o excesso de abundância de capital novo recue um pouquinho, e o volume de oportunidades que é crescente dentro do Brasil faça com que a gente tenha boas oportunidades de alocação. Então, é a nossa perspectiva para 2026, e eventualmente até abrindo janelas de captação de recursos. Mas hoje, a minha limitação de crescimento dentro do fundo é pipeline, não capital. E qual que é o objetivo dele, assim, né? Quanto de spread over B, né? Que o pessoal fala, ou seja, quanto de risco você topa correr nele? O que diferencia ele um pouco da média do mercado? Tem ativos que são mais querem pegar operações mesmo de mercado e utilizarem aquela regra ali, às vezes fazer giros e tal. Tem fundos que são mais de carrego e pegam taxas mais altas. Qual que é a sua visão e também quais setores que você prefere? Agora está um pouco concentrado em algumas operações, né? Uhum. Então, como é que hoje vocês pensam esse fundo? E se você pensa nele para o investidor pessoa física, né? Não, acho que uma excepcional alocação para pessoas físicas. Eu acho que quem for investir nesse fundo deve investir de forma pequena, porque ele ainda está concentrado. Então, ajuste dentro do seu portfólio isso. Os investimentos que a gente fez foram mochas brancas. Então, a gente conseguiu operações em energia, com nível de garantia de pacote de estrutura bastante importante. Projetos esses hoje estão todos performados. A gente conseguiu garantias externas ao pacote de infraestrutura como um todo. Então, além de ter aquele pacote inteiro de garantias de infraestrutura, seguros, etc., a gente tem garantias externas que foram dadas e que são bastante substanciais. Então, se eu tenho um problema totalmente imprevisível
e pô, se cai um meteoro, explodiu aquilo tudo, e o seguro não cobrir esse meteoro, a gente tem como recuperar 100% da operação e com spreads over B muito, muito importantes comparado ao que a gente enxerga no mercado. Então, de novo, foram oportunidades de investimento, assim começamos e o fundo segue com elas. Respondendo a sua pergunta para frente, operações muito bem estruturadas, eu acho que 2% de spread over B é um spread que faz bastante sentido a gente colocar. Obviamente, vai depender do risco-retorno, então eu olharia um pouco quase que a partir daí, a não ser que seja algo muito interessante. Lembrando que a gente é uma casa de carrego. A gente, obviamente, está disponível a vender os nossos papéis a qualquer momento. Eu acho que não é uma obrigação a gente carregar todas as alocações até o final, mas a gente pensa muito no longo prazo. A gente faz o investimento pensando em, cara, eu estou comprando esse papel e eu vou ter que conviver com ele ao longo do período inteiro, que eventualmente, como no caso dessas operações alocadas, são de 14 anos. Então, não é o estratégico, justamente porque a minha bola de cristal aqui não funciona. Você perguntou, pô, qual a expectativa para o ano que vem? E o mercado volta. Cara, eu largo a minha bola de cristal e eu trabalho com o que eu consigo enxergar. E eu enxergo muito pouco para frente. Então, é, se tudo der errado, o que acontece comigo? Ah, eu tenho essa garantia. Se der mais errado, o que acontece com esse fundo? Pô, tem mais aquela garantia. Eu consigo conviver com esse monte de garantia, com esses cenários todos de estresse? Cara, eu consigo dormir muito tranquilo. Então, essa é uma excepcional alocação. E a gente fez essas excepcionais alocações que foram pontuais. É, pensar que, cara, vou comprar agora, porque eu estou vendo que está barato, mas barato comparado aqui, cara, comparado à minha projeção daqui a 3 meses, eu não sei fazer isso. Então, no dia que eu entender um pouquinho mais desse negócio, de repente eu faço, mas nosso DNA aqui é muito mais de olhar de forma conservadora, pensar nos cenários de estresse. Como eu falei, qual a projeção para o ano que vem? Cara, minha projeção para o ano que vem político é aqui, ou fica igual ou melhora. Se um cenário que ou fica igual ou melhora, eu consigo fazer uma previsão dentro dos meus cenários futuros e esse é o ponto-chave aqui na nossa forma de pensar o crédito. Legal. E quando esse fundo, vocês pensam também em colocar hedge nele para jogar para CDI? Isso, ele vai ter uma gestão ativa de índices, de indexadores ou Hoje não? não, hoje não, é algo que a Mas gente está futuramente, sempre reavaliando. A gente está sempre reavaliando, a gente viu casos que montaram 2 fundos com indexadores distintos. Hoje a gente decidiu por não fazer, o que torna a distribuição dele bastante volátil, né. A gente vê, eu acho que esse apetite do investidor por coisas muito estáveis, e como a gente tem a marcação no mercado impactando ali o nível de distribuição, e a B flutuando na proporção que a gente enxerga hoje em dia no mercado de capitais, a gente tem aí uma distribuição mais errática. Até o momento não tem nenhuma previsão de mudança dessa decisão. Vamos seguir ali com os indexadores adequados, que são os de emissão, e que por definição da própria estrutura da demand infra, acaba empurrando o fundo todo para o ambiente de IPCA+, mas é algo que a gente está sempre reavaliando, pensando, eventualmente até pode ser que gere um fundo diferente, como outras casas fizeram. é legal. Arthur, eu quero agradecer demais o bate-papo. Eu vou só mostrar aqui para o pessoal, né, que vê o site da X, onde pegar as informações, né? O pessoal tem uma carta mensal bem legal, então para quem gosta de ver aqui, cadastrar ali no site da Axis. E, Arthur, obrigado por vir aqui no canal, por sempre ser essa pessoa aí disposta a conversar, entender, responder a gente aqui. Eu vou deixar Pô, as suas Diogo, últimas palavras, a gente encerra. é sempre um prazer muito grande. A gente, de fato, está super disposto a responder, a discutir. Eu acho que uma coisa muito bacana que a gente aprendeu com os fundos de estados é essa interação com a pessoa física. Tem muita gente que estuda, tem gente que vai a fundo, que tem opiniões fortes sobre cada um desses pontos que a gente discutiu aqui, e essas opiniões ajudam a gente a fundamentar as nossas. Então, cada vez que vem uma opinião de alguém, a gente reflete, reavalia, pensa se tem algo para aperfeiçoar, para melhorar o produto. Então, a gente é realmente muito aberto a esse diálogo, a gente
gosta dele, pô, nos acessem, entre naquele ponto que o Diogo colocou no nosso site, coloque suas opiniões, elogie, critiquem, pô, coloquem pontos importantes. A gente está sempre muito atento aí ao que vocês pensam e refletindo sobre esses pontos. Tomada de decisão é muito difícil do nosso lado, então a gente aqui é tomador de risco por natureza, mas por ser analista de crédito tem que ser conservador, então são duas coisas que não são homogêneas. Então a gente criou recentemente um podcast que a gente tem o prazer de falar com uma série de outros gestores, e é interessante como é que a gente tem pessoas extremamente qualificadas, muitas vezes de escolas similares, e que têm opiniões distintas. Então é uma questão de opinião, de tomada de decisão, de alocação de risco, e eu acho que isso faz com que o mercado de capitais seja tão interessante, diverso e permita ao investidor ali uma diversificação importante na sua carteira. E, mais uma vez, obrigado aí por abrir o espaço para a X, sempre um prazer falar com você, e está combinado, a próxima vez que eu for para Goiânia, a gente vai tomar esse café aí. Do jeito que eu estou esperando, é mais fácil eu te encontrar aí em São Paulo. Eu acho que em fevereiro vai ter um evento aí do BTG, a gente deve aparecer. Cara, a gente Eu vou certamente aparecer está aí, junto, hein? mas eu vou te falar, pô, vem cá, que a casa está disponível para você, sempre que você estiver aqui, vai ser um prazer enorme por sair, almoçar, jantar, ou simplesmente tomar um cafezinho aqui para você conhecer o escritório, mas eu acho que se for fevereiro é capaz de eu estar em Goiânia antes. Opa! Aí fica o convite para o café, para o almoço também. Conversa um Vamos lá. pouquinho. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Deixem um like aqui. Gostou? Compartilha. A gente deixou as informações também da Axis aqui, caso queira. Pode entrar em contato com a gente e a gente continua aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Arthur. E até